Bom dia, boa tarde, boa noite, Barcelona, Brasil e qualquer lugar do mundo. Aqui é Cipod Soma, o seu podcast sobre cultura e imigração. E se você quer saber um pouco mais do que acontece fora do Brasil, referente à cultura, esse é o seu podcast. Eu sou Tamara Alves, do Soma Cultura, e eu não ando só. Povoada. Eu sou Dayson Braaixa, da Diáspora Produtora. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa super importante, até no marco histórico e artístico daqui do nosso território. Há 8 anos, ela saiu da sua cidade, que é a Nossa Senhora do Socorro, no Sergipe, com a mala cheia de sonhos. Ela é filha da dona Ângela, linda, leve. Essa menina da encruzilhada chegando, hein? E ela vai falar um pouco mais sobre a nossa trajetória. Mas antes, ela tem que auto-apresentar-se para nós. Assim que apresenta-se. Oi, bom dia, Brasil. Boa tarde, Barcelona. E boa noite, mundo, para quem são da noite também. E é isso, eu sou Amanda Araújo, a.k.a. Maloca. Tenho 8 anos aqui em Barcelona, multiartista. Eu nasci em Aracaju, que é a capital de Sergipe, mas me criei no município de Nossa Senhora do Socorro, no Conjunto João Alves, que é a zona das periferias de lá de Aracaju, onde se amontoa as comunidades. E eu cresci, basicamente, nessa quebrada até os 18 anos, quando eu comecei a sair de Sergipe para migrar para São Paulo, que é o típico nordestino, né? Suas primeiras migrações é ali, Nordeste, São Paulo. Com quantos anos você migrou para São Paulo? Com 18. 18. Que eu me permitia responder por mim só, mas aí eu já viajava ao Nordeste, menor de idade, para ir a festas e tudo isso. E é isso. Para competir também, eu viajava muito para Bahia para competir natação, no interior da Bahia, assim, anos seguidos. E a Pride, a festas parada gay, né? E aí eu conheci muito do Nordeste. Nordeste não, conheci mais a Bahia por causa desses movimentos na minha adolescência. E aí com 18 anos, essas viagens assim de trabalho, de ir enfrentar o mundo. E aí meu primeiro contato é São Paulo. Que aí foi onde eu... Nossa, mas eu tô indo lá... Já ia embora. Sim, vai. É isso, foi pra São Paulo e aí depois voltei. Assim, eu vou resumir, tá? Eu fui pra São Paulo os 3 meses, eu morava 3 anos com uma pessoa, era a primeira relação, assim, de muito tempo. E aí, quando eu tinha essa ideia já de que eu era uma travesti, eu tinha também aquela coisa de... eu tenho que passar pelos processos que se passa uma travesti, né? Me cortar, fazer peito, fazer isso, fazer aquilo. E aí eu tinha aquela mesma ideia de uma obrigação. Eu tenho que fazer o caminho que todas fizeram. Tenho que ir para São Paulo buscar conquistar o meu corpo e a minha identidade, a minha aparência. E aí foi quando eu fui para São Paulo. Eu tinha certeza que eu ia fazer essa cirurgia, mas não era uma coisa estética como as que eu quero fazer hoje. Era muito assim, não. É uma obrigação para parecer mulher cis, o mais branca, o mais cis possível. E aí eu tava nessa caminhada e fui ali para São Paulo para buscar o meu peito. Assim, a primeira agência de modelo que me descobriu, eu sabia que eu ia fazer isso, eu não sabia como. Então, quando entrou o negócio da moda, embora eu tinha trabalhado com dança e com essa coisa de entretenimento a vida toda, a dança não me cobrava esse lugar de política, sabe? De ato político, de uma corpa em representatividade, coisas assim. E eu acho que a moda me deu muito isso. E ao entrar na moda, eu fiquei naquela de, nossa, é agora que eu tenho que ter meu peito. Nesse momento agora. Agora, então, a sua prioridade quando você foi para São Paulo era um peito. Era um peito. Eu acho que também essa ideia do peito é uma metáfora, um caminho para a identidade, né? Uhum. Porque é o peito, mas também é se autoafirmar como uma mulher para ser respeitada como mulher. Hoje eu entendo totalmente. Desculpa, hoje eu entendo totalmente diferente dessas questões, né? Graças a também minha búsqueda pelas intelectuais, travestis, pretas, LGBTs, que traz todo esse conteúdo de empoderamento. E também cada vez fui me colocando nesse lugar também antes. Agora eu vou muito mais caminhando para fazer uma carreira musical, digamos. Mas é isso, em São Paulo eu estava muito naquela de vou cair na rua, porque minhas experiências também com a prostituição na minha cidade foi muito ali. Eu sou adolescente... minha mãe não tinha condições nenhuma de me manter, mas tava naquele processo de assim, né? Eu tô na casa da minha mãe, dependendo da minha mãe,
até o dia que eu tive que resolver minha vida. E pela minha mãe, eu tava indo na casa da minha mãe até hoje. Ela, todos os dias que eu falar com a minha mãe, ela me manda eu voltar pra casa. Então é uma decisão minha tá aqui, entendeu? Só que era muito aquilo de, não tem essa questão de, como a maioria que é expulsa de casa com 10, 11, 12, ao momento que assume a sua identidade ou a sua afetividade, né? E não, era tipo assim, tô aqui... Pra você entender, minha primeiras experiências na minha cidade era muito assim, quero comprar um hormônio. E aí eu já vejo too much pedir a minha mãe um hormônio, uma coisa assim, sabe? E foi um pouco na minha cidade, mas como viver disso, assim, como rotina, foi em São Paulo, quando eu fui descoberta na moda, que eu renunciei meu casamento. Eu falei, olha, eu tenho que fazer isso, conseguir nessas idas às esquinas da minha cidade, eu consegui um contato com a Mana e falou, vamos pra São Paulo, eu te dou todo o contato. Eu falei, a hora é agora. Aí eu pedi licença da agência de uns 3 meses e pedi esse ex-companheiro pra esperar uns 3 meses como prazo, assim, de aguentar. Esse companheiro era da sua cidade? Era da minha cidade. E só uma pergunta, assim, atravessando, que, né, a Dai não está na pauta. A Dai lê a pauta. Não está na pauta. Eu conversei com uma pessoa, com a Bia Ferreira, e ela falou, eu conheci a Amanda em Sergipe. Ela conheceu você, eu acho que em Aracaju, né? Em Aracaju. Aí foi nesses 18 anos, porque... Ok, voltando aqui, também não estava na pauta, mas é interessante porque você começa a sua vida pública começa como atleta, competindo. Também, porque assim, eu faço dança. São muitas vidas, né? Eu me descobri artista ainda criança e a arte e o esporte, ele caminhou comigo. Tanto que pra eu hoje viver a minha vida, a rotina que eu levo, eu ando de skate todo dia, eu tenho bastante resistência. Óbvio que eu tenho uma trajetória, até porque pra idade que eu comecei a andar de skate, eu não ia ter... Isso não me iria acompanhar tanto tempo se eu não tivesse um histórico, não só com dança, que é um baita de um esporte, mas também com com a natação e várias outras coisas que eu fui me metendo no meio do caminho. Aí veio a capoeira aqui. Coisas que salvam, né? Coisas que salvam, terapia. Eu sinto assim que, além de outros privilégios que eu carrego, um dos privilégios que eu carrego é ter me relacionado com essas coisas. Porque eu sinto o quanto me salvou a arte, por exemplo. Independente de caminhar com a prostituição, independente de todo o caminho que eu vivi, a arte me cura cada dia. Se eu viver uma coisa agora e eu chegar ali e botar... Eu sozinha na minha casa, botar uma música, eu dar um passo, é um passe. E isso através de políticas públicas, né? Penso eu. Isso, tanto a arte quanto os esportes foram através de políticas públicas? Ou... Sempre. O estudo também, apesar que minha experiência com o estudo foi muito pouca. Sempre foram público, natação. Eu ganhei uma bolsa de balé clássico lá na época, na minha percurso com a dança. Aí eu fui bolsista de uns 3, 4 anos em uma academia de balé, a Quality Balé. Aí eu fiz balé e jazz, porque ela tinha muito interesse, a professora, eu notava muito interesse dela de dar bolsa a LGBT, a gays, na época. E aí eu acho que as alunas dela era tudo cis, branca, patricinha de Aracaju, e acho que queria as bichas que davam o nome, né? Os viados dão o nome. Então ela dava bolsa pra gente que era de quebrada, que não tinha condições de pagar e tal. Então eu tive essa experiência também que me ajudou bastante no meu processo com a dança, sabe? Era como se fosse o acadêmico do que eu estava fazendo, entendeu? Mas, assim, o esporte, ele veio muito ali na minha adolescência. Na escola pública tinha essa coisa da natação, a parte ali. Eu não sei como foi que a natação entrou na minha vida. Eu sei que eu fazia natação de graça, por uma coisa do governo, assim. Eu viajava vários lugares do Nordeste para competir. Olha que legal, né? Olha, minha mãe, ela faz aquele altarzinho, sabe? E aí ela, para me chantagear, todas as vezes que eu faço uma videochamada com ela, amanhã, ela... vem com a câmera e mostra, assim, o altar com um monte de coisa do que eu tenho da dança, da minha vida toda, de medalha, troféu, não sei o quê. E eu me dei conta que essas vezes que ela tava mostrando foto, essas coisas, eu me dei conta que eu tenho mais medalhas de natação que de dança, dos concursos de dança que eu tenha ganhado. Mas eu entendo também que era porque a natação, eles te dão um prêmio por tudo. Então, independente que eu tivesse tido uma boa participação, eu ganhava uma medalha por estar ali, muitas vezes. Então, não era também, assim, medalha por ganhar prêmio. Porque, assim, é tipo assim, eu ia pra Bahia pra fazer nado de 3 horas nadando. 8 horas nadando. Era muito pelas horas que você nada, entendeu? Então, aí eu ganhava uma medalha de bronze porque eu tive essa resistência. Medalha não era por ganhar em primeiro, segundo, terceiro lugar. Era aquela companhia que eu tava indo toda ganhava aquela medalha porque eles foram que mais se destacou na resistência. E te permitiu viajar, né?
permitir essas experiências já, de viajar com toda uma galera que era que nem eu, que vinha dos mesmos lugares e viver aquilo como um sonho, sabe? Tipo, nossa, não imaginava estar aqui. E a Bia Ferreira, na minha vida, ela foi ali nos 18, 19... Eu acho que quando eu conheci a Bia, eu já tinha ido pra São Paulo e já tinha voltado. Não lembro exatamente qual... Não, espera. Eu conheci a Bia nessa época justo que... Eu lembro, sabe por quê? Porque eu vi uma cena com ela muito engraçada. Na época que eu comecei... Lembra as poucas experiências com a prostituição na minha cidade? Eu, nessa época, não era empoderada, né? Pra eu chegar aqui agora e querer falar disso sem vergonha nenhuma, eu caminhei um caminho. E nesse momento, eu tava ali de que eu não sei nem por que eu tô aqui, sabe? E mesmo eu acho que a Bia, não sendo uma mulher trans, eu acho que ela tem tanta vivência perto e de saber, de buscar saber, que era como se antes de mim ela sabia ali. Porque hoje eu vejo aquele olhar dela olhando pra mim, tão naturalizando aquilo, que eu sei, era como se no fundo, antes de eu saber, estando ali, ela sabia. Entendeu? Bicho, Por né? quê? Porque eu morria de vergonha que alguém soubesse que eu me prostituía, como todas as meninas que estão ali nas suas primeiras experiências, né? E eu, no mesmo tempo que eu tava começando a conhecer a rua, eu tava começando a colar nos rolês alternativos da minha quebrada, de Aracaju. E aí era tipo assim, ao mesmo tempo que eu tava indo conhecendo as travestis que estavam me dando esse acesso pra rua, eu tava conhecendo a galera de lá de Aracaju que curtia o reggae, que curtia as coisas que eu curtia e sabia que tinha encontros de coisas que eu gostava com a galera ali que eu me identificava bastante. Eu conhecia bem nesse contexto. Bem perto da onde que eram as ruas que se trabalhava, tinha esses bar da praia, porque era na praia, né? Então tinha o Bar Maori, aí tinha esse contexto de luauzinho, a galera alternativa da quebrada, né? E eu fui lá e conheci a Bia, assim, ela de pronto já era aquela coisa ali de não passar despercebida, né? Todo mundo é Bia Ferreira, Bia Ferreira. E de cara, assim, né? Quando eu olho pra ela cantando, é aquela coisa ali clínica de, nossa, essa mina, ela é muito forte, ela vai estourar muito rápido e vai porque sim. E aí eu presenciei, assim, eu apresentar alguém pra ela, ai, você é a Bia Ferreira. Eu falei, ih! E vivi, por exemplo, muito rápido desse dia, a gente se conectou a ponto de que uma semana depois estava no aniversário dela, ou era da ex-companheira dela na casa dela. A gente viveu fitas muito fortes, assim, por exemplo, de... Inclusive, eu tava com a Maria Dantas uma vez, olha que bruxaria. Eu tava com a Maria Dantas comentando uma das cenas que eu vivo com a Bia Ferreira. Aí eu chego em casa, eu vou ver um podcast que ela participou, e ela tá falando de uma experiência em Aracaju, tal, que eu tenho certeza que era a mesma experiência que eu vinha de falar com a Maria Dantas. Conexão total, né? Com tanta coisa que eu vivo, que ela vive. E no mesmo dia que eu venho de mostrar uma situação minha com a Bia Ferreira, eu vejo um podcast na mesma madrugada, meio da vontade de ver coisa dela, né? Falar, vou ver o que a Bia anda fazendo. E ela tá falando de uma situação em Aracaju, que era, assim, não só vivi aquilo com ela, como eu vinha de falar aquilo com ela, pra Maria Dantas. Olha, eu queria fazer uma pergunta para você, dando um pouquinho esse gancho do que você está falando, da Bia, porque você é uma artista multidisciplinar, né? E agora a gente conhecendo um pouquinho, a gente vê a natação, quem não sabe a sua relação com o skate, poucas pessoas com a capoeira, né? E são todas essas coisas que, por um lado, dá esse sentido de foco, resiliência, força, controle emocional, perspectiva, né? Porque desenvolve esses efeitos. E aí, quando você fala da Bia, do seu processo também, uma coisa que não foi mencionada, que é a parte do rap, né? E é a parte que está muito também próxima da Bia. E nós somos um pouco, né, as pessoas que temos em volta, as pessoas que nos inspiram. Então, eu queria um pouco assim fazer esse cruze da Bia, o seu processo também como rapeira. Se foi antes ou depois de conhecê-la, se estava no processo, ou quando você começou a desenvolver, ela foi uma das pessoas que você aí pegou essa inspiração? Sem dúvida, a Bia, ela é uma inspiração ao momento que eu me entendi no que eu tava fazendo e o que eu tava... Meu compromisso com o rap, ele sempre foi político, desde o começo, até hoje. E acho que a Bia, não precisava ela nem... Assim, naquela época que eu conheci a Bia, eu não tava ainda nesse entendimento e nesse processo e nessa busca. Mas ela era já... Eu não me entendia como MC, como um rapper e como musicista ou algo do tipo, cantora. Mas eu me identificava muito com ela na questão de posicionamento, de luta, de voz, de ser referência. Então a Bia, ela, além de um pedaço, assim, uma grande artista, eu também via ela como uma referência de voz. Sabe? Talvez assim, não só por luta em geral, porque eu acho que a Bia, ela é uma frente muito forte no Brasil. Não só da galera preta, senão de posicionamento. Você vê que acontece alguma coisa, ela vem com poema. Então, assim,
antes do rap eu já tinha ela como... Bia é minha referência de posicionamento, não, sabe? Não, eu não tenho assim, minha melhor amiga, minha melhor referência. Ela tá ali entre as fortes, sabe? E tem outros artistas que são referência também? Muitos. Bicharte, eu vejo ali, né? Vem na minha mente, assim. Mas são muitos. Os que vêm na minha mente, Manauara Clandestina. Eu vou falar das pessoas mais perto de mim. Porque eu me sinto mais confortável. Todas Manauara as que ela conhece. Todas que quando vem a Barcelona... Mas assim, a Manauara Clandestina eu conhecia aqui em Barcelona, né? Mas já tinha um contato por internet ela no Brasil, na época que a gente não se conhecia pessoalmente. Mas a Bia Ferreira é muito linda, que eu conheci ela de perto. A gente teve uma troca lá atrás que era uma realidade minha totalmente aleatória e a dela com certeza também. E eu já achava foda que ela tinha um apreço muito grande por Aracaju. Porque ela vinha de São Paulo, mas eu já via de cara que ela tinha uma consideração muito... Ela tinha essa identificação com Aracaju e era muito assim, nossa, a gente sai daqui para ir para a cidade dela, buscar nossa vida por ser a metrópole, né, onde está movimentando o capital. E ela sai de lá e faz toda essa volta e ela vem, se apaixona pela minha cidade e ressignifica isso para mim, de alguma maneira. Então ela é esse lugar, sabe? Porque eu ficava... Ela era essa referência de tipo, nossa... Que foda que eu vou pra cidade dela e os meus ancestros, toda essa galera vai pra São Paulo pra buscar a vida e construir São Paulo. E ela vem de São Paulo pra se identificar e amar São Paulo, porque também vê essa adoração a ela como artista, esse reconhecimento, a arte dela também, eu acho. E é isso. E o rap, ele veio já aqui em Barcelona. É muito assim, eu cheguei em dia 8 de outubro de 2016, que era muito ali perto da política, da eleição de Bolsonaro, e aí o rap, ele vem no meu caminho como... Não é que ele vem, como eu consigo identificar, é tipo assim, o rap, ele tava na minha vida a vida toda. Tudo que é música de gueto, música de quebrada, música urbana, eu caminhei ali com o rap, eu caminhei com o funk, mas eu sinto agora a questão do chamado, sabe? Eu sinto que é como um chamado. Porque eu tava ali o tempo todo, mas eu tava ali naquilo de homem. Isso é estado de futebol, né? O machismo, o conservadorismo, os homens ali ocupando. E era muito assim, sagrado. Eu gostar de rap vai deslegitimizar a minha mulheridade, a minha travestilidade. Era muito disso. Apesar de que eu também não era tão alienada assim, porque eu andava de skate e a vida toda vinha essa coisa de ser de mulher. De eu ser um pouco estranha por eu andar de skate, entendeu? E não seguir o padrão da menininha feminina delicada. Hoje eu tô aqui de peruca, mas quem me conhece sabe que... Claro. Eu gosto de unha e tudo isso, mas eu sou muito ali eu não sinto tão de perna cruzada. Eu sempre fui assim. E aí eu via essas coisas, mas o rap eu sentia muito... era inconsciente essa coisa do rap, sabe? De ser uma coisa de homem e por isso eu não vou escutar. Mas ao mesmo tempo vem a questão da identificação. Por quê? Eu consigo... A questão da leitura social. Quando os jovens eles conseguem gostar de rap bem novinho e tudo isso, você vê que é muito da leitura social e das vivências dele. Porque a maioria do rap ele vinha ali para denunciar a violência policial. Era sempre o gueto respondendo e buscando resposta e se queixando e buscando direito, reivindicando direito. E até então eu era muito criança para entender o rap e eu acho que não era um corpo-alvo também. Né, de ser uma pessoa preta retinta, um humano preto retinto que vive ali perseguido pela polícia na quebrada. E aí as leituras sociais também, né, como eu era no Brasil, como vem aqui, como eu me entendo através disso e tudo isso. E eu acho que o tava aí, porque assim, o rap, ele tava ali, por exemplo, o Racionais, que tem uma música de 20 minutos, que eu nunca coloquei pra ouvir naquela época, mas eu sabia cantar esses 20 minutos de música. Porque eu não escutava o rap, mas quem tava do meu lado, sim, meu primo, meu irmão, os mais retintos da minha família, os mais retintos da minha rua, a rua toda escutando naquela febre do Racionais, naquela febre do hip hop norte-americano, né? Dessa galera de lá. E eu tava aí, mas eu não tava, entendeu? Eu não sentia aquela coisa como o chamado. Mas, aí quando veio o chamado... desculpa. Não, continua, porque... É porque, Amanda, a gente pode sair daqui, a gente pode ir sola, porque você já... Parece que você leu a nossa pauta. Parece que ela leu a pauta. Parece que ele leu a pauta. Mas assim... Não, mas tá perfeito, tá perfeito. Ainda vão me fazer. Não, eu acho ótimo. Assim, eu acho que boas conversas, assim, é quando a gente precisa intervir menos, porque você já, né, tá entregando tudo, como sempre. Não, você entrega tudo não atrapalha. Você... É como se você tivesse ali
inserido à pauta, realmente, Exato. assim. Mas acho que a gente, Olha, o fato da gente ter tanta troca de tanto Exato. dinheiro, eu acho que é porque a gente também tem muito muita do em comum, sinergia. né? Tem uma coisa que é uma coisa que o Rico fala, né? Que o mais próximo de uma mulher preta, quando você fala da Bia, e parece que ela sabia, e essa ligação, que o mais próximo de uma bicha, principalmente de uma bicha preta, é uma mulher preta. Por isso que quando, por exemplo, né, você ouve, quando eu ouço o Rico da Laçã, parece que ele tá cantando a minha vida. E quando você ouve a música, o protesto da Bia Ferreira, parece que ela tá cantando, porque é isso, mulheres pretas, bichas pretas, bichas, Ela está cantando, na travestis. verdade, né? pessoas- Amélia, são pessoas várias de- outras. São Estão cantando pessoas, as né? nossas São, vidas. são realidades de pessoas minorizadas. Então, a intersecção é muito próxima. Nós sempre conversamos e a gente nunca teve que justificar. A gente só na olhada, em 2 palavras, a gente já entendia o contexto, né? Mas eu queria pegar esse gancho do rap, que você falou que ele surgiu mais aqui, ainda que você, né, no Brasil, a gente está envolvido em músicas sociais. Às vezes tem muitas músicas que falam por nós. Mas aí, quando nós chegamos aqui, eu digo também pela minha qualidade de ser poeta também, e as poesias que eu faço no Brasil e as que eu fiz com o atravessamento daqui, elas têm uma sinergia diferente. E aqui, talvez, é uma pergunta um pouco tirada desde mim. Lá a gente tem música, a gente tem coisas que falam sobre nós. Aqui você não encontrava essa narrativa para falar de você. Talvez essa ideia de começar a compor raps e poesias também, que eu já vi você poetizar, era também assim, a ausência de uma narrativa que me contempla. Então eu crio essa narrativa para me contemplar, porque enquanto no Brasil é uma existência, uma experiência, aqui tem a experiência da mulher migranta, né, da alteridade, tem todos os processos latina que vão atravessando e vão sufocando. Você sente que certeza. talvez tenha aí um pouquinho essa... Sim, com certeza, porque eu consigo identificar o meu empoderamento e que a dança tem muito a ver com isso, a minha mãe que tá ali de trás de tudo isso, mas é como se também tava no meu libido essa coisa da decisão, de ser linha de frente, de caminhar, por isso que eu vejo meu processo, minha caminhada e assim, em vários, não só na arte, em vários lugares eu era a primeira travesti que tava ali, sem eu saber, sem eu querer. Tipo, olhando vários processos da minha vida. Um jornal que eu trabalhei quando eu era adolescente como menor aprendiz. Eu trabalhava num jornal que existia há 25 anos. Eu era a primeira travesti que estava Você já sendo era contratada travesti nesse aí como jornal. adolescente? Eu estava começando a minha transição. Mas, tipo assim, as poucas experiências que eu tive no mercado laboral nunca foi um currículo. E eu nunca também me quis colocar nesse lugar, porque é como a coisa da transfobia, que você sabe que vai perder tempo e vai só se revoltar, sabe? Então, os trabalhos poucos que eu tive foi muito do contato, assim, de minha mãe, com a relação dela com a política e as amizades, conseguir... Por exemplo, esse jornal que eu trabalhava era de uns radialistas que minha mãe conhecia da política, que eram pessoas que se envolviam com a política lá na Quebrada também. E eu trabalhei, eles me tinham essa coisa de filha, né? Eu já entendo os contextos. E aí era isso. Eu trabalhei tem ali uma coisa tempo, que me mas era muito a primeira vez que tinha uma mulher trans ali. E eu não sabia não é que eu queria me colocar nesse lugar. Eu acho que é muito daquela coisa de eu ser empoderada e eu quero fazer isso, eu vou lá e faço. O rap, eu não tava nem pensando assim, aqui em Barcelona não tem tanta referência também. Mas foi na hora ali que entrou a política. Eu consigo visualizar a evidência de que... movimentos sociais que começaram no Brasil. Sim, eu acho que essa eleição do Bolsonaro, não a última, a penúltima, ela trouxe aquele lugar de seriedade e respeito à política. Porque o brasileiro, ele vendia... Eu cansei de ver meus vizinhos, todo o contexto, todo o entorno vender volta por R$20. E eu tava vendo aquelas mesmas galera, jovens, pessoas muito jovens, né, crianças ainda, querer se interessar do que tá acontecendo com isso que todo mundo tá falando. Que o Brasil tá falando sobre isso. Então era a primeira vez que o Brasil tava também tão sério. Eu não achei que foi um efeito só comigo, que mexeu comigo. Eu senti que essa política, ela mexeu muito com o Brasil, mexeu muito com a galera da onde eu venho. Então eu vi também o rap ali como que já existiu, que também teve várias ascensões, mas que naquele momento aquela ascensão exata era como a galera do que já fazia rap se descobrindo ali como uma ferramenta de combate, como uma resposta, como uma maneira do gueto daquelas pessoas se posicionar sobre o que estava acontecendo. E aí como é que eu entro nessa história? E aí também pessoas LGBTs e determinados corpos não binários, essa galera também caiu ali.
se posicionando. Então, assim, teve aquela fita de, olha, eu tive que ver uma travesti, uma pessoa LGBT, sabe? Uma pessoa não binária fazendo rap pra eu me ver naquele lugar. Claro. Pra eu dizer, é isso. Nossa, eu sou essa pessoa. A mesma sensação que eu tenho é aquela sensação de quando eu vi a primeira travesti que eu vi na minha vida. De, eu sou isso, é isso, sabe? Eu tenho a Foi essa impressão mesma que sensação. o Brasil, apesar de ser um dos países que mais mata LGBTQI, mais mata travestis, também é um dos países que mais tem políticas de inclusão laboral LGBTQI. Por exemplo, São Paulo. Eu morei anos em São Paulo e eu lembro que anos antes de eu vir para cá, no call center um dos call centers que eu trabalhei, começava a se contratar por uma questão, né, de políticas públicas, bastante travestis, que era uma coisa que você não via inserida no mercado de trabalho. Hoje em dia, claro, isso não acontece em todo o Brasil de forma igual, isso acontece nos grandes centros, principalmente São Paulo, né? Quando eu falo, eu trago isso de São Paulo, que é onde eu tive a minha vivência e onde eu mais vi isso, que me encantava, sabe? E trabalhar e falar assim, é isso, né? Se a gente não quer que essas pessoas estejam na rua se prostituindo, né? Já que a gente é tão pela moral, bons costumes, a gente tem que trazer essas pessoas que são pessoas produtivas para o mercado de trabalho. A gente tem que gerar políticas para que elas estejam nas faculdades e isso. Agora eu vou fazer uma pergunta que é: como Barcelona entrou na sua vida? Não como você entrou na vida de Barcelona, ela entrou na sua vida. Essa pergunta, hein? Assim, também por que sair do Brasil, né? Assim, a pergunta engloba tudo. Brevemente, como eu vou tentar. Porque eu falo muito também, você sabe, capricorniana, né? Adoro. Elas entregam. Artista, atriz, tudo isso. Então, eu consigo identificar. Eu falo lá, eu não quero falar da minha vida personal, mas já ainda, meus irmãos ali. Eu consigo identificar hoje em dia, porque a Europa ela me proporcionou essa experiência de aprendizagem, reflexões, entendimento, que o Brasil, você estando lá, não dá, cara. O Brasil, ele traz essa coisa de... O Brasil é como... A sensação que eu tenho é de, lá dentro do Brasil, tudo é muito, muito manipulável. A informação, você sabe quem você é, porque você fala esse seu idioma, etc. as coisas. E aí, eu vi aquela vontade desde criança das minhas irmãs de migrar. Era como se fosse uma coisa que veio das minhas irmãs. Mas aí, tipo assim, hoje eu penso, se eu trocar uma ideia dessa com as minhas irmãs, talvez elas não tenham essa reflexão que eu tenha de... Você não consegue ver uma coisa tão repetida na nossa família, não? Você não consegue ver um padrão aí, sabe? De que as que vieram antes da nossa família estão fazendo as mesmas coisas. A gente tá repetindo uma coisa que... Sabe, já existe historicamente. Eu não conseguia ver dessa maneira, mas hoje eu acredito que sim, que foi mais por uma linha histórica, sabe? De migração. Por isso que na minha música Migranta eu trago um pouco disso, assim, quando eu falo minhas ancestras também foram migranta. Não só pensando em avós e tudo isso, é pensando nas travestis. Tipo assim, quando se sabe de travesti, historicamente se sabe da migração de travestis para reabastecer o mercado pornográfico europeu. Então é muito desse lugar também, de as travestis que vieram antes, sabe? O mercado que também foram migrantas, que viveram esse mesmo percurso que eu vivi, de porque a Europa, como pensa o nordestino, de construir São Paulo, porque São Paulo vai te dar melhor qualidade de vida. Vou pra Europa. Aí de São Paulo vou pra Europa, porque é essa qualidade de vida que eu tenho aqui em São Paulo. Como nordestino, eu quero maior em São Paulo. Se cresce em Europa. Essa ideia de que é da salvação. European Dreams. O sonho europeu, como American Dreams. Eu construí isso na minha cabeça inconsciente, como eu também construí a ideia de que para ser uma mulher trans, eu tinha que ter um peito. Entende? Essa coisa de que você acha que você precisa, mas você não precisa. Hoje você acha que para ser uma mulher trans você Totalmente precisa não. Eu não acho que... Não é um hormônio, tanto que eu tenho anos que eu não tomo hormônio por causa disso. Porque a minha disforia eu vou matando com arte também. Então tem anos, eu vou tomando hormônio uma vez ou outra, pra não ser hipócrita, dizer que não. Mas não com aquele lugar de... Eu tenho que tomar hormônio porque minha voz tá muito masculina. Eu tenho que tomar hormônio porque se vê o meu gogó. Aí uma pessoa me trata no masculino como ontem de tarde. E eu falo, atacou minha disforia porque ela me chamou de Mirei. Então eu vou tomar
mais hormônio, eu vou me matar, sabe? Como uma pessoa te olha e te chama de Mireille? Então, hoje eu vim toda maquiada, talvez é um pouco pela disforia de ontem. Porque ontem eu tava sem maquiagem, com a mesma peruca, mas aí... A lace, vamos falar lace, né? Que é mais chique. Eu com a mesma lace, e aí a menina, tipo... Só porque eu não tava maquiada, ela me trata de Mireille. Aí o que faz uma disforia de uma travesti? Aí vou me maquiar, porque ontem me chamaram no masculino. Gente, mas é porque a pessoa... Eu acho que isso é um ataque, né? É muito tática de transfobia, do transfóbico. Eu acho que é como... Não sei se vocês entendem, assim, mas, por exemplo... Uma pessoa preta... Racismo e transfobia são filhos do mesmo pai. Filhos do mesmo pai. Então, assim, eu acredito que uma pessoa igual como uma travesti, uma pessoa preta, quando ela tá mais linda, quando ela tá mais... Eu acho que no nível da sua excelência africana, da sua... Quando você se sente rainha de Wakanda. Aí a pessoa vai e toca no seu cabelo. Não, entende? ou então faz assim, por que você não alisa? Ou fala alguma coisa que você vai ver que ela quer abaixar a sua energia, sabe? Isso acontece quando mais porque não alisa não, mas é como, tipo... Eu me sinto muito nesse lugar, né? De objeto, quando as pessoas querem tocar em mim, quando as pessoas querem tocar. Mas vamos voltar, né? Nosso TDAH às vezes nos impede. Você veio pra... Você poderia ir para outros... Porque suas irmãs, pelo que eu entendi, elas migraram... Porque Barcelona. Então, vou ir direto ao ponto. E aí, quando eu tava ali na minha adolescência, um dia eu tenho que ir pra Europa, né? Porque, olha, essa sensação de que... não era eu assim... eu quero muito ir pra Europa. É tipo assim... o lance é um dia ir pra Europa. Faz parte desse caminho, o caminho, a via cruz da travesti, né? Eu com 16 anos... Quando minha primeira irmã veio pra Itália, eu tinha 16 anos. Aqui morando em Lisboa. Eu tinha 16 anos. Então, ali... Essa relação com o idioma, com tudo isso, começou ali. Porque, por exemplo, eu nunca fui uma pessoa de... Hoje em dia eu sou mais, mas naquela época, na minha adolescência, eu nunca fui de internet. Eu nunca fui essa pessoa tecnológica. E nunca me atraiu conhecer pessoas na internet. Eu não tenho paciência pra me relacionar à distância. E eu sempre fui essa pessoa. Então, eu nunca tive vontade de entrar em Badu, essas coisas. Mas naquela época eu entrava pra aprender a falar espanhol, pra me preparar pra vir. E é isso. Aí eu... eu lembro que minhas irmãs e amigas que viajavam passavam a referência. Olha, entra no Latin American Cupido que você vai encontrar a típica história, gente. O velho que te vai levar pra Europa. O velho que te vai levar para os Estados Unidos. Aí eu entrava pra aprender idioma. Aí, conseguiu alguém pra entrar? Eu falava com muitos, tive tantos namorados, eu fui tão iludida. E eu só fui passar raiva. Mas enfim, aprendi espanhol também um pouco. Adoro. Eu também sou uma pessoa muito de aplicativo. Mas eu só fui pra passar raiva, gente. Por isso que até hoje eu não gosto. Aí o que acontece? Eu passei dos 16 até os 20 articulando, mas não como aquela coisa assim... eu preciso disso, isso vai acontecer. Tanto que eu não vivia falando disso, eu não vivia na expectativa, eu não vivia me organizando. Mas ali, como já tinha o acesso da minha casa, de minhas irmãs migrarem, e a oportunidade para minhas irmãs foi muito parecida... Então, assim, veio aquela coisa... Tinha aquela coisa de que já sabiam o que eu queria. Tanto que minha irmã e minha mãe morriam de medo de eu, com alguma travesti que eu conhecesse, viesse pra Europa de menor. Eu sinto que esse medo minha mãe tinha. Então, minha mãe sempre me ameaçava. Minha mãe falava, se você for pra Europa, eu vou ligar pro FBI, eu vou ligar pra Polícia Internacional, eu vou ligar pra todo mundo. E assim, aquele olho de mãe de que você não duvida que eu vou ligar mesmo. Ela tá certa. Mas também com essa sensação de que eu também teria coragem de conseguir um documento e me emancipasse e tudo isso. E assim, ela não era contra que eu viesse, mas ela tinha certeza que eu não podia fazer isso antes dos meus 18 anos. Minha irmã também. A minha irmã que me trouxe, ela também fazia isso. De se você for pra Europa, eu vou te... Não invente isso antes dos 18, não tem nem condições. Eu acho que é a questão da potência, né? Acho que a sua mãe ou sua irmã já via essa sua liberdade de ser, essa liberdade artística, de caminho, e pensava, olha, vai chegar um momento que a cidade vai ser pequena para ela, ou o país, e ela vai sair. Ela já sentia antes de mim. Porque aí corpas migrantes, aí corpas que já nasceram para... atravessar encruzilhadas. Minha mãe sabia. E não é uma questão de segurar, é uma questão de realmente proteger e esperar o seu tempo. Né? Não é uma questão de querer segurar. Tanto que quando você completou 18 anos... E houve o apoio, né? Você voou o passarinho, Sim. né? Mas e aí, é isso. Barcelona, por quê? Aqui em Barcelona, vivia, na época, 7 anos, uma amiga minha que eu conheço do contexto da dança, da minha infância. Nossa relação é desde criança, ela já morou na nossa casa, a família dela, e a gente já dançou juntas em vários contextos, já tem história de trabalhar juntas. É como se fosse uma prima, é uma pessoa que eu conheço da arte e da dança, mas ela e a família dela virou família. E aí, ela vivia aqui há 7 anos na Europa e...
de Barcelona, eu não tinha muitos na época que eu vim. Aí como foi a história de vir? Quando eu tô vivendo, quando eu conquistei o respeito na moda e tô vivendo o melhor momento da minha carreira, tinha que ser ali naquele momento também que eu tinha que vir. E aí eu renuncio, que eu tava vivendo 3 anos. E que eu consegui, tipo assim, quando eu consegui o êxito do que eu trabalhei 3 anos pra ter, eu tive que renunciar a tudo aquilo era um sacrifício, sabe? Eu renunciei todo aquilo que eu trabalhei 3 anos e o melhor do que eu tava vivendo pra vir pra Europa ser prostituta e começar do zero uma vida. Mas também eu não sentia assim que eu tava perdendo nada, eu sempre fui muito desprendida, muito, sabe? Eu pensava assim, todas as coisas que eu almejei até chegar aqui com a moda na minha carreira nacional, eu conquistei. Nunca tava por dinheiro. Agora sim. Agora, travesti não é mais capa de revista, hein? É comida na mesa. Ah, adoro. E aí é isso. Eu não tava pelo dinheiro. Eu tava muito pra, sabe, essas coisas de viver. Sabe, alguma coisa que não fosse o contexto da prostituição e não sei o quê. E aí eu vivi aqui. Onde foi que eu tava? No negócio de Barcelona. Barcelona, né? Por que você veio pra cá há 7 anos depois? Então assim, não era tão meio difícil. Eu falava, nossa, eu conquistei a visibilidade que eu queria. Inconsciente, eu já sabia que eu tinha que ir pra esse caminho. Não sei porque eu queria visibilidade, mas antes no começo era muito assim, eu quero ser famosa, eu quero aparecer, tudo isso, que hoje em dia não é minhas prioridades, mas naquele momento com a moda não era tanto, mas eu sabia que aquela visibilidade tinha que ser feita, sabe? Não sei porquê, a intuição. Então eu já tinha conquistado tudo isso. Eu falei, poxa, não vai ser. Agora eu já estou realizado, eu realizei as minhas realizações, então agora eu vou elevar essa vontade. Então eu pensava, o quê? Eu sinto que eu já construí uma carreira internacional, porque minha carreira não se baseava em ser milionária e famosa. Se basava em ser respeitada, que minha história chegue em algum lugar. E aí quando eu consegui ver que isso aconteceu, travestis, pessoas me escrevendo, falando sobre minha história, dizendo, caramba, que forte você e sua mãe, me inspirou muito, não sei o quê. E eu falava, poxa, realizei aqui. Sabe, uma entrevista que eu dei com a minha mãe, que me escreveu gente do Brasil todo falando que foi tocada, que se emocionou junto, que não sei o quê. Então eu falei, olha, não sabe, foi muito disso. Então era muito elevar a minha carreira. Agora eu vou buscar uma carreira internacional. E eu vim pra Europa, primeira vez que eu tive a oportunidade, não pensei 2 vezes. E minha irmã falou, olha, eu consegui fazer, eu tô com dinheiro sobrando, acho que agora eu podia trazer sua passagem. Eu já de maior, minha irmã já vendo que eu tive uma experiência de conseguir me virar bem em São Paulo, em Minas Gerais, em Espírito Santo. Eu convivi com a minha irmã uma época no Espírito Santo, porque a gente conhecia de estar ajudando na mesma cidade na mesma época. Então minha irmã morava em Vila Velha, eu morava em Vitória. Aí eu fazia corre ali na praia de Cambori. E aí, ela já via essa coisa de minha irmã morando em Vila Velha, morava em Vitória, a gente estava todo final de semana junto, então ela já via que eu era desenrolada pra ser independente, pra comer minha bronca. E ela falou que eu tinha que pagar a passagem, eu falei, quero. Pensei 2 vezes. Aí minha irmã me pagou a passagem sem limitar o tempo que eu devolvesse o dinheiro, sem me cobrar juros. E eu, com respeito a ela também, com 2 semanas que eu tava aqui, devolvi esse dinheiro. Também ela não me cobrou juros, né? Uma coisa é minha irmã me pagar minha passagem e eu pagar o valor que ela pagou. Outra coisa é a maioria das travestis vir pra cá pra viver a vida toda só pra pagar a dívida que ela fez com a passagem de vinda, que é 15 mil, 10 mil. Aí muitas vezes essa dívida vai aumentando porque ela teve problemas na casa que prendeu mais ela ainda na casa porque aumentou a dívida. E é isso, eu não vivi isso, sabe? Eu sou muito grata também, que foi a minha irmã que me trouxe. E por que Barcelona? Estavam articulando, a gente estava vendo que tinha uma amiga da minha irmã me receber em Corunha, mas não deu certo. A gente não queria incomodar a minha amiga que mora aqui, porque a gente sabia o contexto, que ela vivia casada, não era um contexto de uma pessoa para receber outra amiga que vai viver do corre, vai viver uma rotina louca. Então, mesmo assim, a gente, como não tinha muita opção, com passagem comprada já, a ponto de chegar, falou com a minha amiga, ela não pensou 2 vezes, ela falou, claro, eu recebo sim, ajudo, óbvio, tô com saudade, inclusive, não sei o quê. E aí foi isso, minha amiga que morava aqui há uns 7 anos me recebeu pra mim dar essa assistência de idioma, né, de estar aqui num lugar onde eu não falo espanhol. E eu vim jurando que eu falava espanhol, por quê? Porque eu fiz parte do Transveste em BH, que é um dos maiores projetos LGBT construído no Brasil. E tem a minha mão aí como uma das pioneiras também, das primeiras alunas do Transveste. Tem uma entrevista, não sei se você viu. Você viu essa entrevista? Eu vi bastante coisa sua, Amanda. E é isso. Porque como você demorou a mandar o áudio, eu tava investigando. E é isso. Eu vim pra cá nesse momento de vir de BH e essa amiga me recebeu no Pessoa 2 vezes. E quando ela me recebeu com 5 dias também, eu já tava atendendo o telefone. Mas assim, eu vim pensando que eu falava espanhol.
Porque nesse projeto que eu participei em BH, eu fiz um curso de 1 mês, que ele seguiu, mas eu tive que vir. Então tinha um curso de espanhol, inglês, e francês e italiano, que era tudo curso de graça. E eu aprendi espanhol latino, inclusive. Eu cheguei falando dali, usted. E eu achava que eu falava espanhol porque eu aprendi 1 mês no Brasil, mais a minha experiência com Badu. E eu não sabia o que era castelhano, não sabia que tem uma diferença e nada disso. Só que a minha amiga, ela também não tem esse entendimento político nem nada disso. E aí eu cheguei aqui falando, dale, usted, não sei o que, minha amiga. Amiga, não fale dale, é vale. Aí, amiga, não fale usted, porque aqui é muito formal falar usted com alguém. E eu aprendi assim, que era espanhol latino, só que eu nem sabia que tinha diferença de espanhol latino, espanhol vale espanhol. Voz, que és muito argentino. E aí eu, ao mesmo tempo que ela me corrigia, ela só me fazia, eu já falava espanhol, só que eu falava um espanhol muito latino e a correção dela era muito mais de eu deixar de falar o espanhol latino pra falar espanhol castelhano. E eu ali, sem você entender o que eu tava fazendo, eu pensava que eu tava, mas realmente eu não entendia nada do que as pessoas falavam. Eu jurava que eu chegava aqui e falaria com as pessoas, mas até era o hoje tempo eu não todo. entendo o que as pessoas É igual quando eu falo com português de Portugal. Eu ficava o tempo todo assim. Até hoje, se eu falar com português de Portugal agora, eu não vou entender o que eles falam muitas vezes. O quê? Repete, fale mais devagar, por favor. Eu tenho um amigo português de Portugal que eu amo conversar com ele, mas eu nunca sei se ele tá sendo irônico ou se é realmente o tom dele amável e normal. A gente pensa até no Brasil mesmo, né? Os códigos de linguagem, né? A gente sempre tem uma ideia, tem aquela coisa de que o mapa não é o território, né? Quando a gente está num país vendo de fora, a gente está vendo o mapa. Quando a gente pisa e fala e comunica, a gente está realmente vivendo o território, né? Acho que a tua experiência é muito disso. Então, para fechar, né? Já que a gente está falando de migração, a gente não pode deixar de falar da nossa patrocinadora, que é CB Assessoria, que quando fala de imigração, documentação, né, que é um corre... Eu tenho experiência com ela também. Tem experiência? Eu fui no escola dela, muito bem recebida, assim. Obrigada. A gente não seguiu com o caso, mas eu fui também buscar ela em algum momento desse processo de imigração, aí sentei na mesa dela, ela me deu todo a info. Mas hoje em dia eu tô fazendo com a Glaucenira. Mas amei, assim. Porque a Glaucenira, ela faz assistência, né? Mas a CB Assessoria, se você precisa de qualquer documentação, a equipe é uma equipe feminina. Sim. Praticamente. Camila Guerreira, né? Camila, muito obrigada. E também a Camila é uma das pessoas que mais apoia a cultura aqui em Barcelona, assim. Se você chegar com um projeto correto, é a Camila, ela vai te apoiar seguro. Então, pensando em migração, qualquer coisa, visto. Hoje em dia tem visto de... como é que chama aquele pessoal digital? O que vai... Nômades digitais, visto de estudante, casou, fez... como é que chama isso que o pessoal faz aqui que casa e não casa? Parejadietio. Por contrato de autônomo também. Contrato de autônomo. A Camila é a pessoa. Antes de vir, se vocês quiserem vir, né, principalmente para Espanha, principalmente aqui para Barcelona, toda a Espanha, ela cuida, mas se quiser vir aqui para Espanha, vai lá, liga para Camila da CB Assessoria, que o número vai estar aqui embaixo, os contatos aqui embaixo, e ela vai ajudar com o seu processo, né? E... Olha, eu gostaria de saber, né? Acho que foi ótimo a gente também saber dessa ampliação do que é a Amanda, né? Que às vezes a gente pega a história só de uma pessoa migranta, mas a gente vem com uma história antes, né? Vem com uma trajetória. Eu gostei muito de ouvir essa pré-trajetória. Queria entrevistar vocês um dia, saber a história de vocês. Vamos fazer. E Amanda, me fala qual que é o projeto que você acha que é realmente significante na sua carreira? Eu sei que todos os projetos, né? E quais são as linhas de projeto que vem nesse futuro também? Sem sombra de dúvida, o projeto Migranta, porque além de todo o que ele traz, ele também aportou a vivência com Migranta até hoje, traz essa coisa de crescimento pessoal para mim também, né? Porque eu já estava nesse lugar de conclusão, de alinhamento, de entendimento, de identificação. E é como se vem esse projeto e essa galera, porque não é só o projeto, né? É a base de trás. Porque todas as pessoas envolvidas nesse projeto, também a gente se entendeu nesse lugar de quilombo, de a gente se precisa perto. A gente tem sentido que a gente caminhe junta. A gente quer ir para um lugar muito parecido. A gente, sabe? As nossas ideias se alinham. Então, toda a galera que está de trás do projeto Migranta, por exemplo, a Manauara Clandestina, Luiz Felipe, né, que estava ali no lugar de direção.
De cara, eu já via que eram pessoas que eram muito grandes, sabe? Digna de ser muito admirada, adorada. Eu falo que é ref de milhões, né? E assim, colar nessa galera já era muito foda. E ter o respeito a essa galera também por perto era mais foda e louco ainda. E aí, por exemplo, eu via Manauara por videochamada, né? Luiz Felipe me apresentava, trazia muito dela pra mim. E eu nunca imaginava assim. Eu pensava assim, ó, essa é a galera que eu vou colar em São Paulo quando eu for para o Brasil um dia. Mas não imaginava do jeito que aconteceu, sabe? Da gata vem fazer uma residência aqui. Essa galera que eu amo colar no Luiz. E eu vejo tanta coisa assim como, uau, parecia que isso tudo tinha que acontecer de alguma maneira, sabe? Todas as encruzilhadas mesmo, parece que tinha que ser feita. E aí a Macoma na hora foi uma delas, com o Luiz Felipe. Esse lugar de uau, isso aqui parecia que estava escrito, que tinha que acontecer de alguma maneira, sabe? E quando ela veio fazer a residência, ela até me deu papo assim, amiga, eu vim pensando em você pra fazer essa residência, você foi pensada nela, sabe? Tipo, esse lugar de... Quando eu pensei na residência, eu ia travesti, imigrante, tudo isso, você tava ali, sabe? E eu falava... Aí pronto, ela me falou assim, ó, faz uma música. Vai rolar essa residência, a gente vai fazer o projeto Migranta e eu quero que você faça a sua música, o seu rap. Eu sinto que a Manauara, ela fez muito pra me estimular também esse lugar de fazer música, sabe? Não era só porque ela queria, eu acho. Mas porque você antes disso, você já fazia música? Já, mas sempre minha relação com a música e com a composição foi muito assim daquele lugar de... porque eu sinto política, nunca era por fazer. Tanto que eu nunca fiz música pra internet porque eu não me emocionei de fazer música, de ser uma música, sabe? De ser artista que faz música. Era muito mais além. Você é uma artista foda. Obrigado. Eu já vi você em palco, por sorte, algumas vezes, principalmente cantando. Porque não é fácil ser uma artista foda. E tipo, você consegue... o público ele não fica impassivo à sua atuação. Né? Eu consigo ver que, assim, a minha presença ela já impacta. Então, também tem aquele lugar de que eu trazia uma experiência ácida. Quando eu vinha com a política. Quando eu fazia minhas performances nua, pelada. E recitava meus poemas super ácido. Que não era muito pra agradar e pra galera achar bonito e sexy. Era muito mais de chocar aquele lugar, deixar todo mundo em um lugar de ai, que estranho estar aqui. Inclusive... Mas agora eu também vejo que eu posso transitar esse lugar e eu tô nesse lugar também de agora eu tô explorando a sensualidade. A sensualidade. Isso. Inclusive, tem algo que eu acho legal, que a memória que eu tenho, né? A primeira vez que eu te vi em palco. Quando eu tive a primeira vez, eu já falei, eu quero pegar essa maravilha. Foi no Migranta, né? No filme. No Migranta. Eu fiquei... A primeira vez que eu lembro de olhar em você e a gente trocar foi no dia do filme Migranta. Ali eu me apaixonei. E aí vem a MC Carol. Que aí eu falei, eu quero trabalhar com ela. Só essa, né? Mulher. Mulher. E aí eu peguei e fui e... Vi uma live do Luiz Felipe falando da mimosa. Falando da mimosa, que eu queria mimosa também e tal. E aí, quando vocês abriram o concerto da MC Carol... Essa sensação ácida que se vê no público, que nem todo mundo, né? Que nem todo mundo tá preparado, que impacta. Eu vi quando... lembra que teve um casal só de 300 pessoas, um casalzinho aí. Era um casal, eu pensava que era um homem só. Que era um casal de ursos, um casal de homens gays, que começou a reclamar que era muito político, era muito isso, muito aquilo. E nem era, imagina se fosse. E nem era. Então eu falei Ao assim... contrário, a gente só tava sendo mais livre, mais safada. E eu falei, eu quero isso, eu gosto disso, né? Eu gosto dessa sensação, assim, essa estranheza que causa no público, esse diálogo, essa reflexão, tipo, você tá ali no meio da festa, louco, balançando a raba e de repente a pessoa fala, oi, isso é muito político. É muito bizarro porque, tipo assim, como eu tava me controlando aquele dia pra ser o mínimo política possível. Mas as coisas não tem como, é impossível. Olha, eu vejo que é muito além da gente, porque a minha mãe, quando eu falava assim, maninha, deixe a política, a senhora não tá vendo que isso é uma mentira, a senhora não tá vendo que a política é uma farsa, isso é um fascismo, não existe honestidade na política, a senhora só tá se ferrando, só tá sendo, eu só vejo a senhora triste, decepcionada. E ela falava assim,
não vou deixar de me candidatar nunca. E quando eu morrer, você ainda vai se candidatar. Você vai seguir meu legado. E eu falava assim, mãe, isso é um sonho da senhora que eu não vou realizar. Talvez você volte pra sua cidade. Corta pra Amanda um filme. Corta pra Amanda daqui 20 anos voltando, se candidatando na cidade. E ali querendo ser... Porque assim, eu já entrei... Eu nunca quis esse lugar, mas eu já especulei aqui em Barcelona de estar... Olha, a Maria Dantas olha pra mim e fala assim, Amanda, eu te vejo na Assembleia. Claro. Toda vez que a Maria Dantas me cruza, a Maria Dantas fala, Amanda, eu te vejo na Assembleia. E eu ficava assim... Ai, mas eu não me vejo nesse lugar me estressando. Mas aí quando vem uma Erika Hilton, uma coisa assim, Erika Malunguinho, aí eu falei, caralho, eu amaria ser essas manas, mas também ao mesmo tempo é muito respeito a esse lugar de, poxa, imagina o quanto essas manas, elas não são... E qual o caminho que elas percorreram, né? Porque, tipo assim, a questão política, essa questão, a gente precisa de mais pessoas representando, principalmente aqui na Europa, né? Onde eles insistem em falar que não há diversidade, né? Falar, mas a porcentagem, né? Sempre que eu falo com um catalão ou com alguém, ele fala assim, a porcentagem é muito pequena de pessoas negras. A porcentagem não é pequena. Quando você está na pele dessa pessoa e quando você vê que não existe política para essa pessoa. Quão grande é o coletivo LGBTQIA+. Aqui em Barcelona? Aqui na Espanha. Aqui na Espanha, sabe? Quão grande é e quantas... E aí é porque, claro, eles falam que é pequeno desde um mundo que eles não acessam. Claro, é muito... Né? Para eles é muito fácil definir como uma minoria e achar que porque é uma minoria não precisa de políticas públicas. E claro que precisa. E toda coisa do tipo. Né? E claro que precisa. Claro que precisa. Então, justamente porque existe essa ideia de que a Europa é segura, por exemplo, né? A Europa é segura, a Europa é país de segundo ou de primeiro mundo, a Europa não tem perigo. Aí quando tem esse lugar de perigo, aí culpam os imigrantes. Muito do jogo, né? De tipo assim, vocês colocam os imigrantes em estado de vulnerabilidade, em extrema necessidade. E aí é evidente que não vai ser as pessoas brancas que estão em lugar de extremo privilégio, de viver super bem, para que outras pessoas... Porque só existe um privilegiado, ou se outra pessoa não estiver sendo privilegiada. Não existe esse lugar de privilegiado sem que uma outra pessoa não se esteja no lugar do desprivilegiado, para que essa pessoa esteja nesse lugar de privilégio. E é muito disso que eu vejo na Europa, de que, tipo assim, vou fazer manutenção dos meus privilégios, como faz a branquitude, etc. E vou fingir que não existe tudo isso para fazer essa manutenção desse privilégio e dizer, quando eu reclamar da prostituição, por exemplo, não, mas as coisas estão mudando, que eu tenho certeza que todo mundo ouve isso, né? As coisas estão mudando. E sempre de pessoas que não vivem a vivência. Mas tem uma trans trabalhando no Corte Inglês. Né? Então, assim, veio 95 das travestis trabalhando na prostituição e que uma tá trabalhando no Corte Inglês, pra mim não me quer dizer nada. É como eu também, que vejo que tô caminhando pra começar a ser respeitada no que eu faço, na arte, além da prostituição, mas também não tô salvando ninguém. Eu não tô me salvando ainda, pode ser que eu tô no começo dessa salvação, né? É como a gente falou lá nesse dia do show da Carol, que eu lembro de alguma coisa assim. É muito desse lugar. E esse dia, por exemplo, eu tinha um bom tempo parada, depois que derrubaram meu perfil, eu comecei a viver várias crises internas e falei, vou aproveitar que meu perfil caiu e vou ficar off um tempo. Foi quando eu sumi, deixei de produzir música, que eu tava bombando com perfil com hype na internet e fazendo muito show, mas eu não tava bem financeiramente, eu não tava bem psicologicamente. Então, quando caiu a minha conta, era ali ou surtar ou vir como um fênix, o renascense, né? O momento renascense. E foi muito disso, assim, tipo, vou aproveitar que tá acontecendo isso, que minha conta caiu e vou sumir. Aí sumi do mapa e comecei a me fortalecer, fazer coisas que, né, terapias em casa, coisas assim, autocuidado pra voltar. Me isentei pra voltar com tudo. E aí, quando eu voltei com tudo, minha volta que já foi como maloca. Porque também tem isso. Eu, quando eu caí no rap, não era maloca desde sempre. Eu caí como transbap e isso foi me evolucionando. Por que transbap? Eu queria que tivesse a palavra trans,
nesse lugar de etiqueta, mesmo odiando as etiquetas, mas eu queria que meu EQI levasse alguma coisa que me mostrasse, que falasse que eu sou travesti, porque se em algum momento eu não ficasse evidente, era ali na hora que eu estivesse anunciando, alguma coisa assim. Porque nesse momento eu fazia um rap, eu ia fazer só num lugar muito macho, sabe? Batalha de Galo da Red Bull. Então era muito homem ali, misoginia e tal. Então era muito desse lugar de eu quero vender que eu sou uma travesti nesse ambiente de macho, entendeu? E aí eu comecei a cismar. Aí o trans vinha disso. O BAP vinha de transBAP. Inclusive Luiz Felipe só me chama de BAP ou de transBAP. Observem. Luiz não me chama de Amanda ou Maloca. Luiz Felipe só me chama de BAP. E eu é a única pessoa que eu deixo. Aí o que acontece? Quando veio Maloca, foi quando eu me isentei, que passei por esse processo de Fênix. E agora, como é que eu vou me apresentar? Não é mais transbap. Era muito assim, tô fazendo boom bap, e então vai ser transbap. Cair no rap. É muito do caminho de quem cai no rap. Rap, boom bap, sabe? E aí, de repente, eu já não queria mais fazer boom bap. Eu já tava transicionando pro trap. Tem esse caminho, sabe? Cair no boom bap como a maioria das pessoas que fazem rima. Aí vou pro trap. Quando o trap tá em seu melhor momento, essa ascensão do trap, como teve do reggaeton. Eu tô super repeira, trepeira. E funk agora, o funk é assim. O funk. Eu tô super queira, né? Já é, né? Mas aí quando chega esses momentos do mood, porque a energia, a música ela tem energia, eu sinto. Você sente isso? A música ela carrega energia. Sim, ela né? tem energia. E o rap, o trap, ele me traz uma coisa tipo. Ele me leva, ele me explica, ele me leva pro meu lugar. E o funk, ele faz com que o meu corpo. Ele te tira desse lugar, ele te tira, ele faz com que o meu corpo queira se mover. Eu não sou uma pessoa, eu não sou nada atleta. Sou uma pessoa assim. Você me conhece, né? Uma pessoa discreta. Normal e corriente, seguro que você mãe vai... de 3. Mãe de 3. Agora acabei de falar. Eu sabia que ela vinha com esse mãe de 3. Mãe de 3, né? Passei todo o episódio sem falar. A única etiqueta que ela traz, né? Mãe de 3. Mãe de 3, mas assim, eu sou uma pessoa muito tranquila, assim. Eu aí vi a Jonathan, viu? Pra que fique evidente esses 3. É os gêmeos, né? É gêmeos, é. Não, quem não sabe, eu sou a Beyoncé de Barcelona. Tenho a mesma idade da Beyoncé, nasci em 81. Sim, nasci em 81 como a Beyoncé. Também tenho 1,70 como a Beyoncé. E tenho uma filha mais velha que começa com B. Olha, que é Blue Bella e Blue Eve. E disse da segunda gravidez, tive gêmeos. E a Beyoncé teve gêmeos também. Claro! Nossa, eu e ela. A Beyoncé de Barcelona, brasileira. Só me falta o gêmeo. Ai, desculpa, Ludmilla. Encontrei a Beyoncé do Brasil. Ai, cada um tem a Beyoncé que pode. Ai, mana, que foda, né? Mas é isso, assim. Então, o funk, assim, a música, né? E o trap, essa coisa, assim... ultimamente eu tenho ouvido muito BK, muito... Tu acredita que meu primeiro show de rap foi pra... Meu primeiro showcase de rap em Barcelona foi pra abrir o show do BK e do Saim. Sério? Eu amo o BK e eu amo a forma que ele fala de amor e desamor. Eu tô assim, eu tô muito BK ultimamente, né? Flora Matos, Rico da Laçã, que também tem essa parte rap, trap e também. Poesia. Porque o trap é poesia, né? E aí, quando traz isso pra mim... muito a poesia na letra. Claro. Então, assim... E essa coisa que você falou durante a nossa conversa, que é essa questão também de uma descoberta social. Uma necessidade social. E esse lugar totalmente. Que a música... Tipo que assim, o boom bap pede, por exemplo. Meu rap no começo era muito... Olha, quando você escuta minhas músicas e esse processo com a música, você consegue identificar isso. Deu cair no boom bap. Aí era muito a letra de mensagem. Tanto que a minha primeira música era muito falando sobre que... Hoje eu sentia mais segurança e propriedade, gênero. E no meio muito masculino, muito macho. Então não tinha como ser diferente. A minha primeira música: venho aniquilar o seu conceito de feminino. Para de julgar e seguir oprimindo. E assim nenhuma perde o seu direito de ser. Hoje vou denunciar os que querem prescrever. Muitos dos oprimidos querem ser o opressor. Você vê que é muito do lugar da luta, da militância, da revolução. E aí depois eu vou pro trap. Aí o trap, tipo assim, a minha primeira música de trap, eu lembro que eu já vinha tanto fazendo a mesma música nos eventos onde o público era muito mesmo, que é o público do rap, que eu já tava ali, tipo, nem eu aguento escutar minha música mais. Amanhã tem um evento desse típico da Red Bull, organizado por uns coletivos daqui de Barcelona de rap,
que era um programa televisionado e tudo, e eu falei, não posso fazer a mesma música de sempre. Aí tá eu, criando... Minhas músicas, elas sempre foram assim. Eu tenho um evento amanhã e eu fiz a música hoje. Todas as músicas que eu fiz, Migranta, você fez isso também, né? Também. Eu fiz a música Migranta, ela foi escrita na madrugada que a gente tinha que gravar o filme Migranta. É você, sua... Mas por quê? Porque... É você, o Exu e a sua... Mojubá. E a Mojubá. E a Mojubá e a Dona Moça aí ao lado dela, Moça, de frente, né? de lado de costa o tempo todo. Ai, gente, e aí, o que cada vez mais acontece? macumbeiras nesse podcast. Eu ia falando, não vou falar da minha vida pessoal, porque eu imagino que se deixar a gente com nossa intimidade, a gente tá falando aqui de trabalho. Você viu que a pauta, eu fiz uma pauta super assim, super nada pessoal. Eu vou falando coisas que você já ia perguntar, eu acho. Não, né? sim também, mas claro, você também abriu coisas que eu não queria, por exemplo, referente à prostituição. Eu não coloquei nada disso na pauta, porque eu acho que é um tema seu, que eu acho super importante, e eu agradeço super que você tenha aberto essa parte, né? Mas não é de mim, não é de mim, falar, você é muito sabe? mais que isso, né? Eu acho que assim, hoje em dia quando eu falo hoje, por exemplo, hoje eu não vim pensando em falar sobre isso e nem forçadamente eu falo. Mas assim, como falar de processos na minha vida e não falar sobre isso se isso tá ali? Por exemplo, os 8 anos que eu tô aqui, hoje eu tenho 8 anos aqui. E vindo de um contexto onde a gente não tinha a revolução, o entendimento e o acesso que a gente tem hoje com a tecnologia e a internet, eu poderia estar aqui até hoje escondendo, negando isso pra mim mesma. Mas eu acho que todo o diálogo ainda é pouco pra gente ter esse lugar de... enquanto houver tabu de determinadas coisas, as coisas não vão mudar. Então, colocar meu corpo aqui à prova de que eu vivo isso até hoje, eu acho que também trazendo esse lugar de que amanhã as minhas iguais, as parecidas comigo, elas vivam menos isso. Porque eu também não passei o que passou Chikamani Congo, que foi a primeira história da primeira travesti do Brasil, né? Então, a vivência é diferente, mas também eu sinto que eu também carrego uma coisa de que eu vivo cada vez menos essa opressão sistemática, porque as minhas iguais, elas vieram antes e deram nome, né, como Marcha e todas elas, para que eu tô aqui agora de uma maneira mais fluida, mais, sabe, que eu não tenha que levar uma pedrada na rua como mínimo. Sair na rua e não tomar uma pedrada, entendeu? Por ser o que é. Então é muito assim, desse lugar de... Eu sei que falando da prostituição, já que eu sou empoderada pra falar disso, não tenho problema sobre... se não for forçado também, porque é isso, eu também não entro num assunto forçado. Tipo assim, eu quero falar da prostituição sistematicamente. Não. É quando eu pergunto ali, esse processo da sua vida, se tava ali a prostituição no meio, eu vou entrar nesse assunto. Isso porque é... A Bia, por exemplo, eu lembro... Lembra lá atrás, quando você falou da Bia, que eu queria falar uma coisa que eu não concluí? Porque é muita info pra gente conseguir completar. Mas o que eu queria falar da Bia era de que ela entendia antes do que eu. É que, olha, eu tinha muita vergonha nessa época de falar sobre. E aí o que acontece? Nesse momento que eu tava conhecendo a Bia e indo nesse rolê alternativo que também tava provando as minhas primeiras experiências com as esquinas, eu lembro de um episódio que eu morria de medo de que pessoas soubessem que eu tava ali, naquela esquina, e principalmente quem fosse do contexto desses meus amigos que eu tava fazendo essas amizades novas no contexto alternativo de adolescentes. Saindo de umas amizades das crianças e das prostitutas, das travestis, pra conhecer os adolescentes, e era muito também aquela galera da música. Hipster. A Bia Ferreira era a galera roots da minha quebrada, a galera acadêmica também. A galera do feminismo, de uma coisa que eu não acessava também, sabe? Aí, eu lembro de uma vez a Bia Ferreira passar na esquina, me ver trabalhando, e eu ficar super envergonhada dela ter me visto ali. E assim, tipo, eu lembro dela falar com toda a naturalidade do mundo, assim, Amanda, vai hoje lá no som, não sei o que acho que ia rolar nesse dia, ou o dia seguinte, e eu assim, gaguejando, falando com ela, morta de vergonha. E ela, tipo assim, não tá tudo bem, o que é que, sabe, assim, a reação do corpo dela, a linguagem corporal dela era muito assim... Você não tá fazendo nada demais. E eu ali, gaguejando. E hoje, quando eu entendo a Bia, eu falo, nossa, naquele dia ali era, tipo, totalmente outro contexto. Era eu com vergonha de uma coisa que não deveria... Que hoje, olha aqui, eu toda empoderada pra falar sobre. Eu acho que ela tava muito nesse lugar de hoje entender que não é eu o problema daquilo. Muito mais do que isso, eu sou a solução. Inclusive, eu vou fazer uma indicação. A gente sempre faz uma indicação no podcast. E essa indicação vai ser totalmente digital. Que é do Twitter da Santa Puta. Santuza. Santa Puta é uma puta. Minha querida, amo, minha amiga. E ela é maravilhosa, porque ela é uma prostituta, ela assume que é prostituta e ela está na frente de alguns sindicatos referente à prostituição. E é isso, a prostituição
é um trabalho ao qual deve ser legalizado. E respeitado. E respeitado. Porque, por exemplo, não vamos ser hipócritas, né, com eu isso. tenho experiências de muito perto que, assim, ao mesmo tempo que eu vivia isso de maneira negando, eu neguei a prostituição até hoje. Por quê? Porque eu sabendo que eu sou artista desde criança, eu sabendo pra onde eu quero ir, não sei onde eu quero chegar, mas eu sei que eu sou artista, eu não sou perdida nisso, eu sou artista, eu sei a minha profissão de vida, assim, eu tendo notas muito boas na minha escola, nas escolas públicas que eu trabalhei, mas eu renunciei, eu não via sentido naquilo, porque eu pensava assim, o que eu quero ser no futuro, eu não vou aprender aqui dentro da escola, eu sou artista, eu tinha certeza que eu não queria ser outra coisa, desde criança. Então... a prostituição, ela tava ali naquele lugar de prejuízo na minha vida porque eu sou artista e eu defendia isso e me incomodava não ser artista. E eu sou uma pessoa que sentir que eu tô vivendo do que o sistema me impõe, me machuca muito. Eu sou muito... Minha revolta, ela vai pra esse lugar de fazer de justiça, sabe? Assim, tipo assim... eu sou muito rebelde no sentido de dizer, talvez se não fosse uma coisa que fosse sistematicamente que eu fosse colocada ali, talvez eu faria prostituição sem tanto prejuízo. Mas quando eu sei que eu fui colocada ali porque desde antes aquela cama ela estava preparada, ela estava me esperando antes de eu nascer, aí eu fico revoltada. E eu não quero ser prostituta só pra eu sentir e eu afirmar pra mim mesma que eu não tô vivendo do que a sociedade me impõe. Então é muito desse lugar. Mas aí eu tenho uma experiência de perto que fala assim, reconheço como um trabalho, é um trabalho, respeite e tal. E aí eu também, eu entro nesse lugar de, é um trabalho e respeito. Sim. E eu tô nele até hoje. E assim, por exemplo, com qualquer coisa que eu penso as esquinas como um lugar sagrado. Porque pra uma travesti a esquina é um lugar sagrado. Então eu nem de brincadeira, eu... faltaria o respeito com a esquina. E com toda a aprendizagem que eu tenha, com todo o entendimento, o conhecimento que eu carrego, as minhas maiores educadoras foram as prostitutas. Foram com as prostitutas que eu aprendi a ser o mais eloquente que eu carregue hoje. É com as prostitutas que eu aprendi sobre eloquência, sobre velha escola. Então, assim, pra eu ocupar a rua, não é um educacional, não é no acadêmico. O acadêmico, ele traz outras possibilidades, mas sobre rua, que eu acho que é muito importante pra mim, pra onde eu piso, que eu sou da noite, eu venho sabe, artista, noite, shows, na noite, tudo é à noite, né? A prostituição à noite. Eu sinto que as travestis, elas são percussoras desse lugar de não porque elas se colocaram pra nada nisso, mas eu vejo assim como minhas maiores educadoras sem querer, sabe? Foram as travestis e as prostitutas das esquinas, porque com elas eu aprendi de verdade o lugar de malícia, o lugar de eloquência, essa vivência transparente, sem performance, porque, por exemplo, hoje em dia eu vejo muito esse lugar de travesti performando com travesti. E hoje e com as travestis das esquinas lá do Brasil, que as que eu vivi, por exemplo, as que eu coloco nesse lugar sagrado de aprendi muito com elas, era essa coisa de até isso, sabe? É sagrado que uma travesti não performe contra travesti. Então, meu papo com as travestis sempre foi muito transparente. Meu respeito com elas sempre foi muito ali, pum, pum, pum. Então, é isso. As travestis e as prostitutas, elas foram, pra mim, as maiores educadoras nesse entendimento que eu tenho hoje de eloquência, de jogar o game, sabe? Isso. Obrigada, Amanda. E eu queria anunciar meu projeto musical antes de acabar. Vem, vai. Então, 3 minutinhos, por favor, porque a gente tem que ir. Eu tô trabalhando no EP. Aí não passando muito, mas assim, me conhecendo também. No rap, era muito por compromisso. Por isso que eu fiz algumas músicas e nenhuma pra internet. Porque esse contato ele foi muito ali, olho no olho com o público. Minha coisa era muito assim, faço isso aqui porque eu tô aprendendo com isso. Tudo que eu tô criando aqui eu tô aprendendo. É muito mais pra mim, talvez, do que pras pessoas que eu vou fazer esse som. Mas sempre foi aquele contato de público, olho no olho. Era tipo assim, eu tinha, às vezes, eu saía de um evento e ia pra outro, de rap. E não tenho nenhuma música na internet. Chegava ao ponto da galera tá cantando minha música e eu não tinha nenhuma música na internet. A música Migranta, que eu vi que é a música que atravessou muita gente se emocionou. Chegava ao ponto de um público todo tá cantando o coro dessa música que já tinha cantado em outros lugares e ela nunca foi pra internet. E aí eu tô agora nesse lugar de que, aproveitando que minhas redes foram derrubadas e eu tô aparecendo com um perfil novo, sem nunca ter tido música na internet, eu tô lançando um projeto musical
onde eu vou aparecer como se fosse um new face, mas com as músicas também mais comerciais, não tão vendidas, assim, o mais consumível, mais vendida possível, mas sem me vender tanto, sabe? É tipo assim, nesse lugar que eu tô muito mais agora, porque, por exemplo, embora eu escuto música urbana o dia todo, eu escuto muito rap ainda o dia todo, boom bap, trap, tudo isso, mas eu também estou muito na pegada do funk, de agora eu não quero tanto de um bom tempo, né, de o brega funk, o piseiro, de uns 3 anos pra cá eu consumo bastante mais. E eu tô nesse lugar também de, eu também quero desfrutar disso como um artista, sabe? Eu quero produzir esse conteúdo. Porque é isso, por exemplo, a minha ideia de quando eu lançar uma música pra internet é tipo assim, se eu não lançar uma música que eu não queria escutar, que eu não escutaria, eu não vou lançar, porque não é sobre aparecer mais, minhas prioridades. Se eu lançar uma música aqui agora, minha prioridade agora é sim viver da minha arte, talvez viver da minha música. Mas é isso, eu também não quero fazer um desserviço, sabe? De lançar uma música que eu não escutaria. Claro. Entende? Então eu tô no foco de lançar um projeto musical com algumas faixas pra ter como um álbum, pra eu trabalhar através dessas músicas como turnê, o que vai vir pela frente. Então eu tô bem assim, olha, hoje é praticamente o meu primeiro podcast, que honra que foi com vocês, pessoas que eu confio, que eu admiro tanto. Mas também, hoje que a gente tá aqui gravando esse podcast, é um processo muito crucial da minha vida e da minha carreira. Porque, por exemplo, amanhã eu vou gravar meu segundo podcast da minha vida e casualmente um tava bem pertinho do outro. Nossa! As datas. Então, assim, hoje é o meu primeiro podcast da minha vida com vocês. Então, Com 2 mulheres quando vocês pretas. verem esse vídeo, não é só 2 mulheres pretas, é a Tamara e a Dai Sombra. É Soma Cultura e Diáspora Produtora. Então não é só 2 mulheres pretas. Será que a gente vai começar a trabalhar a distribuição desse EP? Imagine, quando vocês verem essa entrevista, a gente não sabe em que estado da vida a gente vai estar, mas é isso. Hoje eu tô gravando meu primeiro podcast, amanhã eu vou gravar o meu segundo podcast. No dia 31 eu vou ter a minha primeira sessão de estúdio, dia 31 agora, de outubro. A gente tá em novembro, outubro. A gente tá em outubro, né? Dia 31 de outubro agora, ou seja, em uns 3 dias eu vou ter a minha primeira sessão de estúdio voltada para esse EP, porque eu não vou usar, eu não penso em trabalhar e seguir com nenhuma música que eu já criei. Então eu vou começar uma coisa do zero. Eu acho que ela vai criar músicas um dia antes. Atual. É muito de mim, né? Ou seja, dia 31, talvez eu vou escrever a música que vai ser o hit da minha vida. Eu não sei. Porque é a primeira vez que eu vou fazer música pra internet. Entendeu? É como se dia 31 é quando eu vou trabalhar algo que é onde eu vou realmente me lançar no mainstream. Que até então eu nunca fiz música pra internet, pra indústria. Falar sobre distribuição, sobre estratégia de distribuição. É isso, no dia 31. É isso. E vamos juntas. Vamos juntas. Eu vejo muito, eu já fiz propostas, por exemplo, antes de eu começar a me relacionar com você e com a Soma, eu já tava pensando nesse EP, eu já tinha feito, por exemplo, a Irma Miranda, que é parte da Diáspora Produtora. Ela foi a primeira e única pessoa que eu escrevi falando sobre meu projeto. Tipo eu assim. sei e eu morro de inveja dela. A Irma, né? Mentira. Perfeito. Não, eu morro de inveja porque ela ouviu. A Irma é minha amiga. Não vamos falar da Irma porque ela é miliciana, ela vai me bater. Ela foi a primeira pessoa assim, que eu chamei, que eu falei assim, amiga, você acredita em mim, não acredita? Acredito. Você confia no meu trabalho, amiga? Confio. Vamos fazer esse projeto acontecer. Acredite nesse trabalho, acredite no meu axé e no meu dendê. Vamos fazer o EP. E aí ela foi a primeira e única pessoa que eu falei sobre, por exemplo, como eu quero que as faixas sejam, a estética do meu álbum. Só ela sabe. E aí eu tô nesse lugar de, por exemplo, vou encontrar com esse cara na sexta-feira, esse produtor. Porque vai ser o meu primeiro encontro, mesmo eu tendo tanto tempo que eu quero fazer isso. Porque eu sou justo nesse lugar de uma pessoa que faz música e compõe música de instrumental e beat da internet, do YouTube. Eu vou pegar um type beat e crio minha letra em cima desse som da internet, do YouTube. Sem samplear, sem nada. Aí quando eu gosto muito, como o da Migranta, que eu tinha certeza que eu ia usar, eu fui lá e comprei. Paguei E aí não, agora é a primeira vez que eu vou fazer uma música que ela foi criada pra mim. Sabe, esse produtor que eu vou encontrar na sexta-feira, ele produziu 6 instrumentais e eu vou conhecer as instrumentais pra ver se eu me identifico, pra ver se eu faço alguma coisa. Só que também eu tô nesse lugar de tentar me encontrar com um beatmaker. Pode ser ele e pode não, porque sexta-feira, no dia 31, eu vou saber como é que se a gente se conecta. Mas eu tô nesse processo da minha carreira de encontrar um beatmaker, de encontrar uma pessoa que a gente daqui pra lá faça algo junto. Só vou te dizer algo, vai Dinho. Quem é Dinho? Dinho Souza, o que acompanha o Rico.
que ele é um dos melhores Dinho beatmakers. Souza. Então, eu conheço uma galera, por exemplo, a galera que trabalha com o Luiz da Mimosa. Claro, também Eu conheço tem. uma galera, mas aí O é muito mais Lais. além disso. Eu sinto que é muito aquela galera, eu preciso encontrar essa pessoa aqui. Eu sei que nesse momento não tem que ser nada pessoal. A pessoa ela não tem que ser sua melhor amiga. Mas pelo menos Ela tem que ter entender, esse feeling. ela tem que entender sua trajetória. Esse feeling musical de tipo assim. A gente se entende só com o olhar. A nossa música, o que você faz e o que eu faço, eles se casam tanto que só com o olhar eles se casam. Sabe essa coisa assim de... Por exemplo, pessoas que eu edito, que eu trabalho assim com edição, que... Nossa maneira de editar um vídeo dá tão certo que parece que... Quando a gente coloca a música assim, parece que aquela música tinha que ser aquilo, sabe? Essa perfeição de tipo, nossa, a gente tinha que trabalhar junto. Porque eu saí desse lugar de tô buscando música instrumental da internet pra agora eu quero... que meu trabalho seja tão sério, tão respeitado, que até instrumental eu estou trabalhando nela. Vai ter tão de mim até na instrumental. Então é isso. Vou ter essa experiência experimental com essa pessoa, mas também estou nesse processo de encontrar uma pessoa que a gente vai trabalhar nesse projeto. E minha expectativa de música é essa. Tô pra lançar esse álbum a qualquer momento, não sei se no final desse ano ou no começo do ano que vem. E a minha estratégia é lançar esse álbum e sair viajando. Vamos falar sobre plataformas de distribuição, mas esse papo a gente faz em off. Mas a gente gostaria de saber também como encontrar a Amanda nas redes sociais, tem site. Então, é o seu nome. Eu, quando eu cheguei aqui, eu já tinha essa coisa de atrair. Olha, ao mesmo tempo que eu não me vejo, não é de mim a tecnologia e tudo isso, mas eu acho que, não sei se por estereótipo também, mas eu sempre tive aquela coisinha ali do público, né? Eu vi aqui no Facebook a galera não ligava pra seguidor, não ligava pra nada disso. Eu fui ver, eu tinha muito seguidor pra o que era um seguidor. Porque uma coisa é os amigos do Facebook e outra coisa é os seguidores do Facebook. E eu sempre tava ali postando arte desde criança. E aí eu cheguei aqui em Barcelona, por exemplo, com um perfil que na época ele tinha ali uns 5.000. E aí, da época que eu comecei a trabalhar com a moda mesmo, porque quando eu cheguei aqui com 2 meses, não foi eu que escolhi Barcelona. Eu vim pra ficar em Barcelona até quando desce, só que com 2 meses eu já tava metida na capoeira, já tava metida com a moda, já tava metida com escola de samba. E criando essa base, essa família aqui. Então, é isso. Tipo assim, eu tava falando mesmo, desculpa. As suas redes Suas sociais. redes As redes sociais. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei com um perfil mais ou menos de 5.000. E não tava ainda aquela coisa das pessoas dar relevância a quantos seguidores e quantos likes você recebe numa foto. Então tinha 5.000, que era muito pra época, só que também ninguém ligava. Nem os meus seguidores, nem eu ligava pra isso. E aí, com 2 anos, aí tem 1 ano mais ou menos, aí eu fui crescendo aqui também e criando uma fanbase nesse perfil. Então, quando eu já tava com uns 10k, derrubaram o ano passado. E aí eu vim construindo todo. Derrubaram esse perfil, não sei se foi o Instagram ainda, não sei se me hackearam, não sei se me denunciaram, mas essa época que eu me posicionava mais politicamente, eu acho que foi a época que eu e Daí mais trabalhamos em comum, que tinha muita coisa da diáspora aí, né? É verdade, você tinha uma rede social, mas se hoje vocês em pararem dia... pra observar a minha rede social, que era muito ali nitidamente de sociopolítica, de ativismo, eu tô com 2 perfis novos depois disso que você vê outra coisa, mas não é tipo nem nesse lugar de performance de venda, é jogando o jogo. Eu sinto que eu tô jogando o jogo. Por quê? Todos estamos jogando o jogo nas redes sociais. Totalmente. Mas é isso, tipo assim, eu tinha um perfil com 10k que derrubaram toda uma história ali também. Não é que minha vida se resume àquilo. Mas tem trabalho ali que eu nunca mais vou recuperar. E etc. Contatos, né? E o que acontece? Quando eu derrubei esse perfil, eu criei 2. Aí também já diferenciando um perfil profissional, outro perfil pessoal. O pessoal não precisa falar o pessoal. O profissional é o underline travesti underline ground, porque o meu perfil de antes era under travesti ground sem os underline. E eu não pensei em algo quando eu botei assim concreto. Só que eu vi que ali a galera tava objetificando como uma marca. Under travesti ground. Ai, me gusta esse nome, não sei o que. Aí eu digo, tá, vou deixar. Então, quando derrubar esse perfil, eu segui esse nome como mais estratégia de quem buscar esse perfil que derrubaram encontrar o meu novo, que é underline travesti underline ground, que a diferença é essa, os 2 underlines. E os seus trabalhos, porque é bem difícil buscar por você. Não é difícil, você busca, você eu dá não tenho Google, música na internet e tudo Google, isso. Busca, mas aí você tem que fazer tipo muita entrevista perdida. Por exemplo, eu não recopilei nada do Brasil. Eu tenho assim muita coisa do Brasil. A boa parte dela antes da transição, sabe? Porque eu dançava tipo assim na maior festa da minha cidade, mas eu não queria ter aquela imagem de mim. Queremos agradecer
a quem nos fortalece, a quem nos segue. E pedir para você que está vendo a primeira vez, nos siga nas redes sociais, nos busque no Spotify como Se Pode Soma, porque você já sabe, se você pode, soma, se não pode, não some ou some. Né? Muito obrigada, Dai, muito obrigada, Amanda, muito obrigada, CB Assessoria, e muito obrigada a todos vocês que a cada dia vem perguntando onde a gente estava, cada dia vem apoiando o nosso projeto. É sobre isso, é o Muntu, né? Nós somos porque vocês são. Uma pessoa é uma pessoa através de outra pessoa. Então, obrigado, Tamer. Sou porque somos. Sou porque somos. Obrigado, Mandinha. Eu que agradeço também o convite de vocês. Né? Sou uma cultura, diáspora produtora, aqui da estamos, Sombra. Na arte das Tamara. encruzilhadas. Sim, É verdade, gratidão aqui é pela uma encruzilhada voz. pura. Beijos. Confirmou.